Chegou a hora de falar sobre o terceiro episódio de WandaVision. Gente, madrugada. Vocês estão ouvindo o galo cantar lá no fundo? Porque é isso, é muito cedo. Mas saiu finalmente o terceiro episódio de WandaVision. A gente saiu da era preto e branco das sitcoms, agora a gente tá na era das cores, dos anos 70. Mas assim, esse mundo perfeito de Westview, ele, né, as brechas estão se abrindo um pouquinho. Antes de ir aqui pra análise do terceiro episódio, gente, eu queria deixar aqui meus agradecimentos aos comentários do último vídeo, a análise dos 2 primeiros episódios, porque vocês comentaram bastante, foi muito massa pra mim poder ver essa recepção de vocês, de ter esse feedback, né? Foi minha primeira vez fazendo uma análise desse tipo, então muito obrigada pelos comentários. E aqui a gente vai direto ao ponto, a gente vai ver as coisas mais importantes desse terceiro episódio, que na verdade tem muita coisa interessante e, assim, pontos pra gente especular, né? Então vamos aqui pro episódio. O episódio começa com a abertura, né, a canção de abertura no estilo de sitcoms, e aqui nos anos 70 eles pegam inspirações do The Brady Bunch e da The Partridge Family, que se eu não me engano é a família do Remy aqui no Brasil. Assim, eles pegam, em vez de fazer os quadrados do The Brady Bunch, eles pegam hexágonos, que na verdade está sendo uma forma bem recorrente aqui. A gente já viu hexágonos quando, nos 2 freeze frames dos episódios anteriores, né, quando vai acabar o episódio tem aqueles freeze frames dele olhando pra tela, eles formam os hexágonos, e aqui novamente hexágonos. E assim, a gente tem que lembrar do apicultor, né, o cara com o uniforme do último episódio. Em questão de abelhas aqui, o que é que tá rolando? Mas então eles pegam esses hexágonos, em vez de fazer a abertura bem famosa do The Brady Bunch, eles fazem um estilo meio misturado, e a música bem similar ao da The Partridge Family. Mas o cabelo da Wanda, na verdade, parece muito com o cabelo da Donna, do The 70 Show, que na verdade não é dos anos 70, dos anos 2000, mas é justamente uma série fazendo essa homenagem aos anos 70, né? Então, é bem bacana. O episódio então abre, né, com a Wanda sendo consultada por esse médico e ele dizendo que ela parece ter 4 meses de gestação, sendo que na verdade ela só está grávida por 12 horas, e ele vai explicando, né, pra ela comparar a barriga dela com frutas e ver qual é o andamento ali da gravidez. Quando o Visão vai levar o médico embora, né, ele pede, olha, você pode, por favor, não falar sobre isso pra ninguém, a gente tá mantendo em família e tal. E aí o médico fala a expressão mum's the word, que basicamente significa que ele não vai falar nada, né? Na legenda ficou, eu sou um túmulo. Então, é interessante porque, assim, ninguém quer falar nada ali, né? A gente teve já aquelas palavras coi, ao redor do episódio que continua aqui também, que é basicamente alguém que está guardando um segredo, né? Então, interessante essa frase aí. O Visão se despede do médico e aí ele olha, assim, pra o vizinho, e aí o Herb tá lá. E o Herb tá meio, assim, nervoso, meio agitado, e ele tá, tipo, cortando, tava fazendo a jardinagem lá, mas ele tá cortando um muro também. E aí o Visão fica meio, tipo, cara, tem algo errado aí com você. Quando ele volta pra dentro de casa, a barriga da Wanda já está bem maior. Então ela já avançou pra uns 6 meses ali. Isso, tipo, em minutos, 1 minuto, 2 minutos. A Wanda e o Visão vão montar o berço, né? E é nessa cena que eles comentam sobre os nomes do filho, que no caso eles acham que é um filho só, então eles estão escolhendo nomes, né? Eles mencionam aqui Billy e Tommy, né? O Visão, ele quer que o filho se chame Billy, pra servir como William, né? Billy de William Shakespeare. Já a Wanda, ela prefere que seja Tommy, porque é um nome clássico americano, né? Assim, o Visão seria o britânico e ela seria o americano, né? Nos quadrinhos, é tipo uma viagem doida, que a Wanda quer que seja Tommy pra homenagear o criador do tocha humano original, que, tipo, foi o tocha humano original que deu origem ao corpo sintético do Visão. Aí o Billy vem só depois que eles descobrem que vai ter mais um filho, e é pra homenagear o Simon Williams, que é o herói cujas ondas cerebrais foram emprestadas para o Visão, para ele vir à vida. Ele é tido como um irmão do Visão. Então, assim, não, eles, tipo, fizeram algo bem mais simples aqui pra série. Billy, William Shakespeare, Tommy, bem americano, em vez de trazer essas coisas dos quadrinhos. Então eles estão ajeitando o quarto, belezinha. Aí a Wanda
pinta lá uma cegonha, né? Que essa cegonha aí, fiquem de olho na cegonha. Ao passo que a gravidez da Wanda vai avançando, ela tem o sintoma do Braxton Hicks, que é tipo quando você tem sintomas de parto, mas você na verdade não está tendo, é tipo um falso alarme. Mas ela tem isso, e quando ela tem essas falsas contrações, os poderes delas fazem com que, tipo, falte energia, a casa se treme, tenha tipo um apagão geral, não só na casa deles, mas em toda a vizinhança. Então, tipo, se isso acontece só com ela tendo essas falsas contrações, imagine, né, a situação de verdade. E aí, quando tem esse apagão e ela meio que fica preocupada em relação à vizinhança, porque, tipo, aconteceu em toda a vizinhança, ela pergunta, né, pro Visão: você acha que eles sabem que é minha culpa? No que o Visão para pra refletir, né? Ele fica, faz sentido, né, cara? E aí ele começa a refletir ainda mais, mas é mais do que isso, ele diz. Eu acho que tem algo errado aqui, Wanda. Quando ele fala isso, ele tá, tipo, perto de ter uma descoberta ali. Acontece um glitch. É como se tivesse uma falhazinha na imagem e volta, em vez de ter aquela rebobinação do episódio anterior. O que acontece, na verdade, só um glitchzinho, ele volta. O que aconteceu, ele apaga aquelas falas que ele tinha acabado de falar e é substituído por outra fala. Quando ele para pra refletir, na verdade o que ele fala é: estamos em mares nunca navegados, né? Aí é quando ela fala: a gente só não sabe o que esperar. Tipo, bem inocente, assim. Então, mais uma vez, a Wanda, ela é dando reset quando acontece algo que é fora do roteiro, né? Quando algo acontece que parece não caber ali naquela realidade perfeita que ela tem para si. É então que a bolsa da Wanda estoura, né? Começa a chover lá por causa disso, né? Uma consequência dos poderes. E, assim, o Visão, ele vai atrás do médico, né? Que o médico ia viajar, ele ia pras Bahamas, mas lá vai o Visão atrás do médico para poder acontecer lá o parto, porque agora é a coisa de verdade, a bolsa estourou. Quando o Visão vai embora, a Mônica chega, né? A Mônica Rambeau, que na verdade aqui nesse mundo ela se chama Geraldine. Ela chega desavisada ali. E eu acho interessante que essas coisas acontecem quando o Visão vai embora, né? Que é um pouco, assim, suspeito também. Mas ok, a Geraldine chega lá, ela tá atrás de um balde, e nisso a Wanda fica tentando esconder que ela tá grávida e tal. E quando a Geraldine tá conversando com a Wanda, contando uma história mirabolante lá, a cegonha que a Wanda tinha pintado na parede, ela ganha vida. E eu achei interessante isso, porque a Wanda tenta fazer a cegonha sumir com os poderes dela, mas ela não consegue. Quando ela usa os poderes na cegonha, só acontece um pó vermelho ali e a cegonha ainda tá lá. Eu acho isso interessante a gente marcar, porque tudo que ela quer ali naquele mundo, ela consegue. Mas por que ela não conseguiu fazer a cegonha sumir, né? A cegonha, que na verdade aqui seria o símbolo do que traz os filhos, parece ter uma vida própria, né? Então já fica aí, se de fato esse ser, né, que está trazendo os filhos para Wanda é de fato uma influência externa ali. Quando tá acontecendo essa confusão da cegonha, acontece um barulho. E aí a Mônica, ela é assustada. Ela escuta esse barulho e ela se assusta. Mas quando ela se assusta, ela sai da pose que ela tava de contando a história e ela pergunta o que foi isso. Só que com um tom de voz bem diferente do que ela tava usando. Porque eles usam um tom de voz específico para séries, né? E ela tava usando um tom de voz bem tipo groove ali, anos 70. E aí quando ela fala o que foi isso, ela como se ela tivesse voltado ao eu do mundo real dela, né? Fica meio assim, meio assustada, né? E nessa história toda que a Mônica tava contando, nisso a gente prestando atenção na cegonha, né? Mas no final ela disse que ela ganhou uma promoção, né? Que ela ajudou o chefe dela, ela ganhou uma promoção. Me pergunto se isso tem a ver com o mundo real também, se ela, por algum acaso, ela ganhou uma promoção na SWORD também, né? Daqui a pouco eu toco nisso também. Eis que a Wanda, ela não aguenta mais, tá chegando a hora do filho vir, e aí ela mostra pra Mônica que eu tô grávida mesmo, vai vir agora. E aí a Mônica ajuda ela a ter esse filho, tipo, quando ela tá, tipo, empurrando lá, fazendo força, a casa tá toda, tudo virando, tudo girando, casa possuída mesmo por causa dos poderes dela. E aí nasce o primeiro filho, né? O Visão chega, inclusive, com o médico agora, nesse momento, e perde ali o nascimento do filho. Mas aí nasceu o primeiro filho, né? Que eles decidem que vai ser o Tommy. E aí logo depois vem o Billy já, eles surpreendidos por esses gêmeos. E tudo parece, né, feliz, maravilhoso, perfeito, que lindo.
quando o Visão vai se despedir do médico, eles têm uma conversa, né? O Visão tá dizendo, desculpa, cara, você ia pras Bahamas e eu te trouxe aqui, perdão, né? Mas a gente tinha visto que o carro do médico tinha quebrado porque os poderes da Wanda, né, causaram um tumulto na vizinhança. E aí o médico, ele fica com, assim, uma cara meio sombria e tal, dizendo, não, mas essa viagem ela não ia rolar não, porque sabe como é, né, cidades pequenas são difíceis de escapar. O Visão já fica, ok... Tudo bem. E nisso ele vai olhar, dar uma olhada pro vizinho de novo e o Herb tá conversando com a Agnes. A Agnes aparece aqui pela primeira vez. A gente consegue ouvir eles conversando, cochichando, né? Eles estão falando sobre a Geraldine, né? Tipo, ela tava lá dentro, ela entrou lá dentro, a Wanda com a barriga, agora ela entrou lá dentro e tal. E o Visão vai lá ver o que é que tava rolando, né? Algo que eu esqueci de apontar no último vídeo é que a Agnes, ela usa um broche, né? Nos 2 episódios anteriores ela usa um broche aqui. O broche tá bem grande, bem maior, que é bem parecido com um broche da Agatha Harkness, né, a feiticeira dos quadrinhos aí, que serve como mentora, tanto como mentora da Wanda e também como um intermediário ali do demônio Mephisto, né, mas enfim. Então, assim, outra dica de que talvez a Agnes seja de fato a Agatha Harkness, né. Mas ela e o Herb estão conversando e aí eles hesitam em falar com Visão sobre qual é a preocupação deles, mas eles vão falando um pouco, perguntando assim, a Geraldine tá aí dentro, o que é que ela tá fazendo? Tá com a Wanda, E aí vai dizendo, cara, é meio estranho, né? Ela não tem marido, ela não tem família, ela não tem casa. E aí o Visão vai começando a ficar preocupado, né? E aí o Herb fica tentando dizer alguma coisa, e só o que ele consegue dizer é que ela veio aqui porque nós todos, tipo... Ela veio aqui porque nós todos, e é como se ele dissesse, nós todos o quê? Estamos fazendo o quê, né? A Agnes olha pra ele, repreendendo ele e tal, e ele não fala mais nada. E aí a Agnes vai embora e é isso, assunto encerrado, né? Ao mesmo tempo que tava acontecendo isso, a Wanda e a Geraldine estavam tendo uma conversa. E essa conversa, gente, de arrepiar. Elas estão olhando para os bebês, né? Dizendo, gêmeos, né? E aí a Wanda fala, né? Eu era um gêmeo, né? Eu tinha um irmão gêmeo. E aí ela menciona o nome do Pietro, né? O nome dele era Pietro. E a Geraldine fica refletindo, assim, pensando. E aí ela fala, ele foi morto pelo Ultron, né? Seu irmão. Aí a Wanda já fica, né? É o quê? É o que você tá falando? E aí ela pergunta, o que você disse? E aí a Geraldine fica, não... Eu disse, você é uma mulher muito forte, tipo, ela repete a fala anterior dela e pergunta, tipo, eu devo dizer isso de novo, né, meio que como repetindo a fala da sitcom ali, da novela daquela parte, e aí a Wanda, não, o que é que você disse, quem é você, confrontando a Geraldine, né, Mônica, né, a Mônica Rambeau. Nisso que ela fica continuando a insistir em quem ela é e diz, olha, você deve ir embora. Quando ela fala isso, a Mônica fica, Wanda, não seja assim, não faça isso, meio que dizendo, peraí, mas tô tentando ajudar. E aí ela olha assim, o que é isso aqui pro colar da Sword dela, né? Eu fico pensando se isso não é, tipo, o jeito, a adaptação dessa realidade da Wanda para o distintivo, né, dela, então, talvez. E aí quando acaba lá a conversa do Visão lá fora, quando ele entra de volta, a Geraldine não tá mais lá, a gente não vê o que aconteceu, só vê a Wanda lá olhando pro James, e ela tá olhando de uma forma meio assim, né, meio preocupada ainda, e aí ela diz, não, ela foi embora, a Geraldine foi embora, é isso. E aí, tipo, vai abrindo, né, o formato da tela e vai mostrando o mundo real, né, o lado real. Tem até a placa de Westview ali, né, que diz Westview, a casa é onde você faz. E parece ser um lugar abandonado ali. Mas a gente vê que é de lá que a Mônica é lançada, né? Ela foi expulsa pela Wanda dessa realidade, e a gente vê ela caindo ali no chão do lado de fora, como a gente já tinha visto no trailer. Mas aí esse final de episódio mostra mesmo que tem um campo de força ali ao redor dessa realidade, ao redor de Westview, né? Eu notei que nos trailers e comerciais tem uma cena que parecia ser essa parte, como se eles tivessem tirado. Tem uma cena que a Wanda ela usa os poderes, assim, nesse momento, e ela meio que tá construindo depois de volta o quarto ali dos gêmeos, né, o quarto do bebê, como se ela tivesse expulsado a Geraldine por aquele lugar e estivesse reconstruindo ali. Eu não sei se eles deletaram essa cena ou se isso é algo que ainda vai acontecer, se meio que a gente vai revisitar outras eras da sitcom depois, não sei, mas notei aí essa ausência.
O comercial, gente, tem muita coisa pra gente observar. O comercial, novamente, é da Hydra, mas vamos prestar atenção aqui no que o cara fala. Tá mostrando cenas de uma dona de casa super aperreada e aí o cara diz, você precisa de um descanso e ela, você leu minha mente. Venha comigo, escape para um mundo só seu, em que seus problemas flutuarão para longe, quando você quer escapar, mas não quer ir a lugar nenhum. Hydra Soak, encontre a deusa dentro de você. Gente, é o seguinte, o que é que tá acontecendo aqui? Por que Hydra, né? Se fosse assim, na progressão normal da situação, a gente teria o Ultron, né? O Ultron é mencionado no episódio, mas por que a gente tem Hydra aqui de novo? Qual a relação? Mas ainda mais interessante é o que ele fala, né? Escape para um mundo só seu, né? Quando você quer escapar, mas você não quer sair do lugar, ele diz, basicamente. Então, isso pode ser uma dica para o que está acontecendo aqui. A Wanda, ela criou um mundo só dela, em que ela escapou, né? Mas, na verdade, ela tá lá ainda. Então, acho que a dica principal é essa aí. Mas deixa aí nos comentários por que você acha que a Hydra apareceu aqui de novo, o que tem a ver, qual será o próximo comercial que a gente vai ter, deixa aí nos comentários. O episódio foi esse foi o episódio 3. Eu quero entrar aqui agora nas especulações sobre o que eu acho que tá acontecendo, o que eu acho que vai acontecer aqui. Então, se você não gosta de especulações, esse é o momento de você parar, mas se você quer tentar entender algumas coisas que eu acho que tá acontecendo, fica aí. Primeiro de tudo é que a gente basicamente descobriu que o Westview é de fato um lugar físico, né? Existe aquela bolha, aquele campo de força ali que a gente já tinha visto nos trailers, então de fato é um lugar real, né? Mas quem são aquelas pessoas ali dentro? Eu acho que isso tem muito a ver com a SWORD, né? O que a SWORD, essa agência SWORD, está fazendo ali. No vídeo anterior eu tinha dito que achava que a Monica Rambeau, ela tinha entrado infiltrada ali como a Geraldine, né? E eu acho que esse episódio confirma isso, que ela era a mais nova agente que tinha entrado naquele mundo. E eu tenho a impressão de que todas as pessoas que estão ali, elas são agentes da SWORD, de alguma forma, assim, talvez não todas, mas aquelas pessoas mais importantes que a gente viu ali, né? Tipo a Dory, tipo o Herb, essas pessoas em contato mais próximo com a Wanda. Eu acho que eles são todos agentes da SWORD. Mas a gente tem que decidir. Eles estão agindo como um show de Truman, que todo mundo sabe o que está acontecendo, eles estão fingindo e indo com essa fantasia da Wanda, ou na verdade eles caem ali, ou são transportados para ali, e eles com o tempo vão esquecendo quem eles são. Eu acho que a fala do Herb, quando ele diz, nós estamos todos aqui, ele queria dizer isso, estamos todos aqui fazendo o quê? Eu acho que essa frase conta para o ponto de ser o show de Truman, tipo, eles fingindo, todos fingindo ali. Mas eu acho também que o que a gente viu com a Dory ali no segundo episódio, dela ficar confusa, ela tá meio que ameaçando a Wanda, dizendo, eu não acredito em você não. E aí depois ela fica confusa, tipo, pergunta, quem é você? O que tá acontecendo aqui? Eu acho que essa cena, ela conta pro ponto de que talvez eles vão esquecendo. Então, quem sabe, um ou outro, mas pode ser uma combinação dos dois também. E o que a Mônica tá fazendo ali? Nova, né? A Agnes ela é nova, chegou agora. Eu achei interessante aquele comentário de que ela foi promovida, na história lá do chefe, ela foi promovida, porque aqui pode ser que isso caiba na realidade também, que ela foi promovida dentro da SWORD, e aí ela caiu nesse mundo da Wanda. Eu tava pensando até que, tipo, sei lá, vai que ela tava naquele helicóptero que caiu dentro da bolha, e aí ela tenta trazer a Wanda, tenta salvar a Wanda, né? É demais, assim, sei lá, se ela tá no helicóptero. Mas eu penso que a Mônica tentou fazer algo que não foi dada a autorização pra ela fazer, que ela foi meio que na doida tentar fazer isso, meio que dizendo, vocês não sabem o que estão fazendo, não. Eu vou mesmo aí tentar tirar a Wanda de lá. E aí é como se ela não soubesse as regras daquele lugar. Se eles estão todos fingindo, é como se ela ainda estivesse tentando se adaptar àquele fingimento, mas ela não é tão boa assim. Por isso que quando ela tem aquelas brechas, ela faz a pergunta do Pietro, faz a pergunta do Ultron, e aí ela tenta se salvar, mas já deu errado, porque a Wanda percebeu que ela é um elemento a ser expulso dali, é um elemento de fora, né? Por isso que todo mundo tem que fingir que está dentro da fantasia, porque aí a Wanda não quer expulsar eles. Então, se você é um elemento à parte, você é expulso daquela realidade. Talvez até aquele apicultor que a gente viu tenha ido resgatar a Mônica de lá, porque, tipo, ela não é pra estar lá, ela vai fazer merda. Mas não é só a Mônica ali que tá estranhando as coisas, o Visão, ele tá desconfiado de tudo. E, gente, o Visão aqui, eu tenho uma teoria
ter uma opinião sobre o que tá acontecendo com o Visão. O Visão, ele parece estar por fora de tudo. Ele está por fora do que o pessoal ali sabe e está por fora também do que a Wanda sabe. Ele parece estar sob o controle da Wanda, de certa forma, porque toda vez que ele tem, né, ele lá na cena de jantar, ele precisa da permissão dela, ou então quando ela rebobina lá, ele não tem ciência dessas coisinhas que ela está fazendo. Então, eu acredito que existe sim um nível de codependência ali do Visão com a Wanda. Mas tem um comentário que aconteceu lá no primeiro episódio que eu gravei, que o colega de trabalho do Visão, ele disse: desde que você chegou aqui, a produtividade está em 300%. E eles trabalham em uma empresa de serviços computacionais. Então eu tava pensando que talvez exista sim parte do Visão ainda vivo, que foi aquilo que a Shuri conseguiu fazer em Wakanda. Mas o que é que tá faltando ali pro Visão realmente ser vivo? A Joia da Mente, né? Que não existe mais, que foi destruída. Mas a Wanda, ela tem os poderes da Joia da Mente. Então o que é que pode estar acontecendo? A Wanda, ela está de fato trazendo Visão, corporalmente falando, ou então mentalmente falando, à vida, porque ela tem os poderes da Joia da Mente nela mesma. Então eu acho que de alguma forma a Wanda, ela encontrou junto ali a Sword, talvez, um jeito de trazer o Visão à vida, e aconteceu alguma coisa ruim, deu ruim, e aí é o que a gente chegou aqui nessa realidade de WandaVision. Eu tava tentando encaixar a gravata do Visão em alguma coisa, e acho que dá pra encaixar nisso, porque tem dois pontos dentro e 2 pontos fora, como se a Wanda e o Visão estivessem de fato na realidade do lado de fora, mas estivessem presos nessa realidade de dentro que a gente tá vendo dos sitcoms. E lá no primeiro episódio, a gente vê, quando eles vão saindo e mostra o painel da Sword, a gente vê meio que duas coisas que parecem sinais vitais, que é um negocinho vermelho e um negocinho verde, como se fossem os sinais vitais ali da Wanda e do Visão, né? Então, é o que eu acho que pode estar acontecendo aqui. Mas, pra finalizar aqui, gente, pelas crianças. As crianças, elas vieram à vida, os gêmeos estão vivos. E é aqui que eu acho que pode entrar essa especulação da influência externa, né? Se de fato é um Mephisto ou não, eu não sei. Mas a Agnes com certeza tá envolvida nisso, né? Ela novamente falando do Ralph aí, nesse episódio ela fala: o Ralph, ele é muito melhor no escuro, ele fica muito mais bonito no escuro, né? Ela tá sempre falando do Ralph, desse marido dela, que pode ser essa figura a quem ela serve. E eu acho que deve ter relação com as crianças da Wanda. No comercial do segundo episódio, no relógio Strucker, a tagline lá é: ele arranjará tempo pra você. E eu achei interessante porque parece que esse modelo de sitcoms avançando no tempo, parece ser feito de forma que as crianças, a Wanda, ela tem as crianças cresçam mais rápido, de forma mais rápida, porque se eles vão pulando de sitcom em sitcom, então eles vão crescendo mais rápido, né? Eles vão chegar a uma certa idade mais rápido e vão ter lá os poderes deles mais rápido. Então, se a gente lembrar que a Wanda, ela não controla a cegonha é que dá a vida às crianças, com certeza tem uma influência externa aí que está a fim de pegar as crianças da Wanda para alguma coisa. Mas eu vou parar a especulação por aqui, porque já fui demais. Coloca aí nos comentários o que vocês acham disso, quais são as teorias de vocês, que eu vou dar uma olhada em todos os comentários de vocês. E mal posso esperar para o episódio 4. Será que de fato a gente vai para os anos 80, né? Será que a gente ainda tem alguma coisa nos anos 70? Ou será que a gente vai finalmente aos anos 80, que eu tô muito animada, 3 é demais. Enfim, gente, muito obrigada por vir até aqui. Se você gostou desse vídeo, joga o like. Eu fiz a ordem inversa, mas se inscreve no canal também para você não perder nenhum vídeo, porque vai ter mais vídeo antes do próximo episódio sobre especulações aqui no canal. Então se inscreve aí. E é isso, até a próxima. Vou dormir, né? Vamos dormir, né? Tchau.